Olá, pessoal! Mais uma vez aqui juntos para a leitura de Elizabeth Reich, Iniciação. No capítulo anterior, como diz na TV, né? Quando a gente vê série, Ptah-hotep explicava para Esther, né? E lá no Egito não era Esther, óbvio, né? Mas era uma menina de 16 anos, sobre o que era a iniciação. E ele explica sobre a existência de Deus, sobre a comunhão de tudo que existe no universo, né? Todos os reinos, todas as camadas de energia, né? Fala dos perigos, né? Da grande força que a gente tem e no desenvolvimento e no controle dessas forças, né? Que muitas vezes são perigosas se não soubermos lidar com elas, né? Explica que somos espíritos e estamos nesse invólucro, né? Que nos separamos e estamos aqui. Então ele mostra sempre os dois lados de uma mesma moeda, né? E inclusive o título, né? Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o próximo é o 28, as 12 séries de virtudes gêmeas. Mais uma parte. No 27, eu fiz um pequeno corte no meio do vídeo. E no início dele eu explico que eu deixei o telefone cair 2 vezes, porque eu esbarrei no fio do microfone. Mas quando eu estava no meio dele, eu deixei cair novamente o tal do telefone. E aí eu demorei hoje e ainda não subi. Eu estou esperando ele salvar aqui, porque eu tive que editar o vídeo. E já, antes de colocar esse, eu vou subir o 27, tá? É isso. Me desculpem, vou tentar sempre dar um alô, um direcionamento. Outra coisa que eu ia perguntar, se vocês quiserem, eu deixo também, faço um videozinho, ou deixo umas receitinhas de chai para tomar à noite, para dar uma relaxadinha, né? Ou de uma panquequinha para fazer, se não quer jantar, substitui, tá bom? Deixa os comentários, nos comentários se interessa também, né? Que às vezes não interessa. E como diz a Melina, não esqueça de deixar seu like e comentários para mim. Então tá. 12 séries de virtudes gêmeas. Na noite seguinte, estou outra vez diante de Ptah-hotep. Chegou a hora, disse ele, de você praticar as 12 séries de virtudes gêmeas. Esse será seu próximo exercício. Por ocasião da iniciação, você será testada sobre elas. Portanto, ouça com atenção e lembre-se bem do que eu lhe disser agora. Assim como calar-se e falar são 2 partes complementares da mesma força, também existem 12 pares de virtudes que precisa aprender a dominar. A partir de agora, terá de passar todas as manhãs no templo. Em seguida, ao voltar ao palácio, terá de aproveitar todas as oportunidades possíveis para estar no meio de pessoas, pois é muito mais fácil dominar essas qualidades no templo do que no mundo. Aqui, você encontra vários neófitos parecidos com você, que também se esforçam por adquirir a unidade divina, bem como sacerdotes e sacerdotisas que já vivem nela. No mundo, entretanto, você estará sujeita a toda sorte de tentações. Lá, encontrará muitos materialistas que tentarão influenciá-la. O perigo de cair em tentação é muito maior. Quando puder ser senhora de todas as virtudes na agitação mundana, então também passará nas provas para a iniciação.
As 12 séries de virtudes gêmeas são: silenciar, falar, ser suscetível, ser imparcial, ser obediente, ter domínio, ser humilde, ser autoconfiante, ter rapidez, ter prudência, aceitar tudo, saber diferenciar, ter cautela e agir com coragem, nada possuir, dispor de tudo, ser desapegado, ser fiel, exibir-se, passar desapercebido, desprezar a morte e valorizar a vida, ser indiferente, saber amar. A Terra está passando por um longo período em que, aos poucos, pessoas materialistas e egoístas desejam assumir o poder. Mas você já sabe que no lugar em que se revelam forças negativas, também têm de estar presentes as forças positivas, embora não sejam evidentes. Durante este período de trevas da Terra, os filhos de Deus, que manifestam as leis divinas do desapego, precisam abandonar gradualmente o âmbito terreno, voltando para o revelado. Mas continuarão a atuar no inconsciente dos homens, visto que serão o inconsciente da humanidade e que na alma das pessoas amadurecidas se revelarão como uma ânsia pela libertação e salvação. A ânsia pelo poder de alguns e a crescente insatisfação das massas de homens escravizados se confrontarão durante milênios em lutas cada vez mais amargas. Milênios de lutas constantes e de domínio da avidez, da vaidade, da inveja, do desejo de vingança, do ódio e de outras características animalescas deturpariam tudo o que há de bom e de belo. Se as providências divinas não se preocupassem em salvar, por meio de uma comunidade de pessoas espiritualmente unidas, sob a liderança dos filhos de Deus, atuando de outra dimensão espiritual, durante e a proliferação do conhecimento, antes que este caia no esquecimento. A Terra, como qualquer outro planeta, está sob a direção de uma elevada força espiritual. E esta, por meio dos filhos de Deus, revela-se de forma adequada aos homens. Essa força é revelada pela multidão de homens espiritualmente iniciados, que ao trilharem o caminho da evolução, tornaram-se semelhantes aos filhos de Deus. Todos trabalham em conjunto na grande obra: arrancar e salvar a terra das trevas, do domínio das forças materiais e satânicas, do isolamento. Todo iniciado participa deste trabalho. E como você será iniciada, também participará. Para tornar-se um colaborador útil da grande obra, é preciso primeiro dominar toda a escala da série de virtudes gêmeas.
portanto, terá de ser aprovada no teste. Dominá-las significa usar as qualidades na época certa e no lugar apropriado. A mesma virtude, que é divina, se usada no local e na época corretos, torna-se satânica, se empregada no lugar e na época errados. Pois Deus somente cria o bem, a beleza e a verdade. Não existem qualidades más ou forças maléficas. O que há são qualidades e forças mal empregadas. O que significam o correto silenciar e falar, você mesma já sentiu. O silêncio é uma virtude divina. Ela traz bênçãos se a usarmos quando e onde for preciso, quando e onde tivermos de nos calar. Mas, se silenciarmos quando e onde deveríamos falar, por exemplo, no caso de podermos salvar alguém de um grande perigo com uma palavra, então o silêncio divino também se torna um silêncio diabólico. Quando a palavra for dita na ocasião e no lugar errados dessa capacidade divina da fala, surge uma tagarelice satânica. Uma das metades da próxima virtude gêmea, a suscetibilidade, é divina quando nos tornamos abertos a tudo o que for elevado. Portanto, à beleza, à bondade e à verdade, quando deixamos Deus atuar sobre nós e nós o recebemos. Mas torna-se fatídica e diabólica se transformar em influenciabilidade e falta de caráter. Sua outra metade, a imparcialidade, significa a capacidade de resistir a todas as influências inferiores e exercer inabalável resistência contra elas. Mas se também resistirmos às forças mais elevadas da imparcialidade divina, surge o isolamento infernal. Absoluta obediência à vontade divina é a missão de todo ser que colabora na grande obra. A vontade de Deus pode revelar-se por meio de você mesma e de outras pessoas. Reconhecerá a vontade divina quando verificar se tudo o que lhe pedem está de acordo com as suas convicções íntimas. Deus nos fala através de nossa convicção mais íntima. Então, temos de obedecer. Obedecer a alguém contra nossas próprias convicções apenas por medo, covardia ou eventualmente por desejo de sermos bonzinhos ou até devido a interesses financeiros, portanto, devido a razões pessoais inferiores, significa subserviência. E esta também é demoníaca. Domínio. Pessoas fracas e ignorantes não devem depender da própria força de vontade. Reunindo todas as forças do povo, o amor universal deve levar ao bem-estar geral sem ferir o livre-arbítrio humano. Quem pretende dobrar a vontade alheia somente por motivos egoístas, e quem fere o direito que os outros têm de exercer a própria vontade, transforma a virtude divina de domínio numa satânica tirania. Humildade é a virtude que devemos obter do nosso eu superior, que nos anima. Nesse caso,
Devemos ter consciência de que todas as qualidades boas e verdadeiras lhe pertencem, que nosso ser é mero instrumento de revelação, um aparelho destinado a projetar a divindade, mas que em si mesmo não passa de uma concha vazia. Você terá de reconhecer em si mesma a divindade que se abre a tudo, o ser eterno, entregando-se humildemente a ele. Porém, nunca se dobre às forças terrenas ou do submundo, e nunca se ajoelhe diante de formas terrenas. Nesse caso, da humildade divina se desenvolveria uma humilhação covarde, malévola. Com isso, você ofenderia o seu eu vivificado por Deus. Se quiser ser uma boa servidora no plano divino de salvação da terra, nunca se esqueça de que não vive nem trabalha por força própria. Toda força provém de Deus, e todas as forças que você manifesta fluem do seu eu superior, que é Deus. Tenha consciência disso. Sua pessoa nada mais é do que uma aparência. Seu verdadeiro ser, a única realidade eterna em você. Isto é Deus. Autoconfiança, portanto, significa ter confiança em seu Deus interior e não no seu ser aparente, em sua pessoa. A autoconfiança divina é impreterível para cada atividade criativa e significa uma ligação íntima com Deus. Mas quando uma pessoa imagina que suas qualidades e forças lhe pertencem e não a Deus, a autoconfiança divina transforma-se numa arrogância demoníaca. Como colaboradora da grande obra, você também terá de saber decidir-se com a rapidez de um relâmpago. Precisa aprender a escolher a melhor das possibilidades sem hesitação, no momento oportuno. Podem surgir situações em que um instante de atraso na decisão signifique a perda de uma oportunidade única. Se você se concentrar profundamente no intuito de aproveitar a presença de espírito em qualquer ocasião, agindo no momento certo, estará revelando a vontade divina. E nesse caso, a decisão súbita é divina. Mas se agir dessa forma, sem a necessária presença de espírito e sem se concentrar, essa rapidez se transformará em pressa excessiva, que é diabólica. Portanto, terá de aprender a se adaptar à prudência divina. Antes de agir, terá de refrear seu temperamento e deixar que a decisão amadureça em você com toda a paciência. Muitas vezes terá de se dar um tempo para reconhecer a vontade divina, até descobrir qual decisão é correta. Isso significa trabalhar com prudência. Mas se prolongarmos interminavelmente essa decisão, da prudência divina surgirá uma diabólica indecisão. Como colaboradora útil na grande obra, terá de aprender a aceitar tudo que o destino lhe trouxer. Não são as circunstâncias exteriores que lhe dão valor, apenas o grau em que revelar Deus,
Seus valores interiores não podem diminuir ou eliminar humilhações ou aborrecimentos terrenos. Mas enaltecimentos e cantos de louvor também não pode aumentá-los. Portanto, o modo como as pessoas ignorantes a tratarem não deve atingi-la. Você será o que é, quer a humilhem, quer a enalteçam. Aprenda a ficar satisfeita com todos os acontecimentos e a aceitá-los sem abalar-se. Se o seu trabalho na grande obra exigir que viva na maior pobreza, ou então no mais elevado posto, dispondo de grande riqueza, terá de encarar uma ou outra situação como um meio para um grande objetivo. Nenhuma dessas situações deverá mudar a sua disposição. Utilizada assim, a aceitação de tudo se torna divina. No entanto, sempre terá de ousar, mesmo que nada toque o seu íntimo, deverá defender-se quando estiver representando a liderança mais elevada contra ofensas e humilhações. E terá de saber também quando retrair-se com simplicidade, fugindo dos louvores alheios. A aceitação de tudo nunca deve transformar-se em desinteresse apático ou em covarde falta de caráter. Escolha sempre o que for melhor e não se contente com o que vale menos. Terá de saber diferenciar o bonito do feio, o bem do mal, o verdadeiro do falso, o divino do satânico. Sem a perfeita capacidade de diferenciação, somos inúteis na grande obra. Por outro lado, se desejar ser útil, também terá de saber lutar com todas as forças. Com a espada da verdade, lutará contra as sombras do erro, para que a divindade vença sobre a terra. No entanto, da sua nobre e corajosa disposição para a luta, nunca deve surgir um irracional desejo de vingança. Seja qual for a intensidade da luta e a sua frequência, nunca poderá se esquecer de que terá de lutar com armas espirituais a fim de trazer paz à terra. Deve lutar para transformar o que está rompido numa unidade e apaziguar os lutadores. O seu amor pela paz, porém, não deve tornar-se um covarde ou confortável desejo de não lutar. Se quiser ser uma colaboradora útil no plano da salvação, precisará aprender a ter cautela e, ao mesmo tempo, saber distinguir em que momento e lugar usar essa virtude divina. Por meio da cautela, poderá salvar-se e a muitos outros de perigos e danos, evitando sacrifícios inúteis. Porém, não ter coragem de fazer alguma coisa, por medo e falta de confiança, torna a virtude divina uma cautela, uma covardia satânica. Deve possuir coragem inabalável. Não poderá temer nenhum perigo. Terá de enfrentar corajosamente todas as dificuldades e combater cada ataque contra o divino com ânimo forte, desde que o grande objetivo lhe exija isso. Mas a coragem divina nunca deve transformar-se em atrevimento temerário.
como colaboradora na grande obra, você precisa se acostumar a não possuir nada. Se sua tarefa exigir que seja totalmente pobre, ou se a colocar em posição de grande riqueza, tenha consciência de que nunca e em lugar algum algo lhe pertencerá, pois tudo pertence a Deus. O que você recebe corresponde ao que terá de usar no cumprimento de sua tarefa. Da mesma forma que é indiferente a um canal de água, se a água que corre por ele lhe pertence ou não, você terá de observar tudo que o destino lhe reservar como algo que provém de Deus e que terá de transmitir aos outros. Você recebe exatamente tanto quanto precisa. E mesmo que fosse muitíssimo rica, precisaria respeitar sua posição de não possuidora, como um condicionamento da consciência. Nunca, porém, essa posição positiva divina deve transformar-se em desprendimento por tudo, nem caracterizar-se em desprezo pela matéria. Você não deve esperar que os seus semelhantes a sustentem, sem que você mesma trabalhe. A matéria também é uma revelação de Deus. Portanto, você também terá de valorizá-la como divina, mas dominando-a e dispondo dela. Terá de possuir a arte de sempre juntar tantos bens materiais quantos precisar para o cumprimento da sua tarefa terrena. Fique bem consciente do seguinte: enquanto habitar no âmbito terrestre, terá de agir com ele, não sem ou contra ele. É necessário que consiga obter e juntar matéria, usá-la e dominá-la de forma correta. Caso contrário, será presa fácil para as forças materiais e não poderá cumprir livre e independentemente sua missão terrena. Entretanto, fique atenta para o que o dom divino de poder dominar a matéria não se transforme numa satânica e egoísta cupidez. Como colaboradora da grande obra, não poderá apegar-se a nenhum ser humano. Reconheça em todos o que neles existe de divino, mas também o que é infernal e terreno. Não ame a pessoa, mas ame nela o divino. Suporte o mundano e evite o infernal. Se sua tarefa o exigir, é preciso poder abandonar sem hesitação o ser amado, pois sempre deverá ter em mente que o que nele é digno de amor é a centelha divina e não a pessoa. Esta é mero instrumento da revelação de Deus. Portanto, também poderá amar essa revelação em outras pessoas. Nosso Senhor está em cada ser humano. Portanto, não deve ligar-se a nenhum. Mas esse desapego não deve transformar-se em falta de carinho pelos semelhantes. Contudo, pessoas em que você reconhecer a revelação de Deus devem merecer a sua fidelidade na vida e na morte. Você ama o seu mestre e os seus colaboradores na grande obra.
pois neles reconhece a Deus. Você é fiel ao Deus que mora neles, pois ama as suas pessoas unicamente como instrumentos de Deus. Assim, essa sua veneração e fidelidade para com o seu mestre e companheiros de trabalho nunca se tornará uma adoração, um culto pessoal. Se quiser ser um instrumento útil na obra, na grande obra, terá de deter a arte de usar a sua pessoa como um instrumento obediente também na vida social. Terá de exibir as suas aptidões e talentos diante de multidões de pessoas, vivificando-as através de suas forças espirituais. Deve elevá-los a ponto de brilharem, de modo que o seu espírito seja revelado por uma pessoa, através da postura do seu corpo, do movimento das suas mãos, da irradiação dos seus olhos, do seu olhar e de sua oratória, no maior grau possível. Assim, terá os homens sob sua influência, aos quais elevará até uma etapa superior. Portanto, deverá poder exibir o seu espírito através da sua personalidade em público, sem vergonha e sem inibições. Mas a arte de exibir-se não deverá despertar a vaidade nem a autossatisfação, transformando as suas aptidões divinas num exibicionismo que pertence ao diabo. Se as turbas lhe prestarem homenagens e a aplaudirem, não pode cessar de ter na consciência o fato de que os homens não estão encantados com você, que não passa de uma concha vazia. Eles estão encantados com Deus, que se manifestou através de sua concha terrena. Se você não se entregar ao diabo da vaidade durante o processo de se exibir, o fato de passar despercebida quando estiver cumprindo outras tarefas entre os homens não a incomodará nem um pouco. Nesse caso, não deverá mostrar suas aptidões, mas viver entre os homens como qualquer deles, sem chamar a atenção e sem querer sobressair, preferindo desaparecer sem que a notem. Mas essa atitude humilde não deve causar um complexo de inferioridade, nem um processo de autodestruição. Terá sempre de trazer a dignidade humana no coração. Se quiser ser uma colaboradora útil na grande obra, terá de passar na prova do perfeito desprezo pela morte. Deverá possuir a inabalável convicção de que, na verdade, não existe morte. Quando seu corpo estiver gasto, o seu eu se livrará dele. O eu é apenas um galho da árvore da vida. A própria vida e a vida é eterna. Se se tornar idêntica à vida na sua consciência, não terá medo da morte. E caso a sua tarefa a fizer correr risco de vida, você o enfrentará com inabalável desprezo pela morte. Não permita, no entanto, que o desprezo pela morte se transforme em desvalorização da vida, portanto, em desprezo pela vida. Você precisa valorizar a vida acima de todas as coisas. A vida é o próprio Deus. Em tudo o que vive,
revela-se o ser eterno. Nunca deverá colocar irracionalmente a vida em perigo. Preze também a vida em seu corpo. Viva com alegria. Porém, nunca a alegria pela vida deverá tornar-se o próprio motivo para dar vazão às paixões desenfreadas. Por último, terá de passar pela mais difícil das provas, a do amor. E a do terrível amor que é a indiferença. Esse último par de virtudes já forma aqui mesmo na Terra uma unidade indivisível. Sempre que se revela uma metade, a outra se mostra involuntariamente. Você terá de renunciar ao seu desejo pessoal, às suas tendências e sentimentos. Você terá de saber amar como Deus ama, amar tudo, sem fazer diferenças. Amar tudo na unidade ligada ao ser eterno. Assim como o sol banha com seus raios o belo e o feio, o bom e o mal, o verdadeiro e o falso, você terá de amar o belo e o feio, o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, com perfeita indiferença. O mais elevado amor divino consiste no mais perfeito amor indiferente. Para você, deve ser completamente indiferente se algo ou alguém é belo ou feio, se é bom ou mal, se é verdadeiro ou falso. Terá de manifestar o mesmo amor por ele. Deverá aprender que o belo não existiria se não existisse o feio. Terá de compreender que o bem não existiria sem o mal, nem o verdadeiro sem o falso. E assim, terá de amar tudo igualmente. Deverá reconhecer que a beleza e a feiura, a bondade e a maldade, a verdade e a mentira somente são reflexos complementares do indizível, a que numa palavra denominamos Deus. Se um perfeito amor indiferente, igual, se irradiar em você para todos os seres vivos, nesse amor não se intrometerão mais as tendências pessoais. Você observará tudo do ponto de vista do todo. E quando o ponto de vista geral se opuser ao ponto de vista da pessoa isolada, você representará, sem hesitar, o ponto de vista do todo e desconsiderará os interesses de uma única pessoa. Essa indiferença sempre terá de estar arraigada no amor universal divino e não deverá provir da antipatia pessoal. Mas terá de revelar aos semelhantes esse seu amor tornado impessoal, horrivelmente indiferente, apenas nos casos de ter de salvar a alma pelo preço do bem-estar terreno. E só quando eles estiverem próximos de você. Também poderá ser necessário ver com toda a indiferença os seus entes queridos correrem o maior perigo, sem conseguir detê-los, caso não reajam aos meios usuais, nem com violência espiritual, hipnose ou meios mágicos, mesmo que a salvação de sua alma peça isso. É preferível deixar um ser humano
aniquilar-se material ou fisicamente, até mesmo morrer, do que deixá-lo perder a alma. Você deverá apoiar imprescindivelmente a salvação de sua alma. Assim como Deus não se intromete nos assuntos dos homens, deixando-lhes o livre-arbítrio, você também deve deixá-los fazer o que quiserem e não obrigá-los a fazer nada com violência. Sua disposição de ajudar deve se relacionar ao ponto de vista da saúde anímica, sem visar o bem-estar terreno ou corpóreo. Nunca, porém, esse divino e terrível amor imparcial deve degenerar em falta de carinho. E você nunca poderá recusar-se a prestar ajuda por antipatia pessoal, se puder salvar alguém com meios terrenos. Essas são as provas mais difíceis, pois terá de abrir mão dos seus sentimentos pessoais e desligar-se deles. Só quando dominar por completo todos esses pares de virtudes, poderá ouvir a voz de Deus com suficiente clareza, a ponto de sentir seguramente o que poderá fazer ou não por puro amor, mesmo nos casos mais difíceis. Mas então não correrá mais o risco de errar, pois você será o próprio amor. E o amor só pode fazer tudo por amor. Nada mais terá a fazer do que irradiar o seu eu, sendo o que é. E todo o universo poderá criar, a partir do seu calor, da sua luz e da sua força. Aí você terá se tornado divina, com a consciência idêntica a Deus. Você passou do mundo da árvore do conhecimento do bem e do mal, portanto, do reino da árvore da morte, em que tudo aparece como separação e divisão, para o reino da árvore da vida, o reino da unidade divina. Você tornou a comer dos frutos da árvore da vida e os deu também para os seus descendentes comerem, a fim de que todos voltassem à unidade da vida eterna, imortal, ao ser eterno, Deus. Ó representante de Deus, nunca esquecerei as suas palavras. Elas calaram tão profundamente na minha alma que me tornei idêntica ao seu sentido. Elas se impregnaram no meu sangue, nos meus ossos. Depois de ouvir esses ensinamentos, nunca mais fui a mesma pessoa. Minha tarefa, entretanto, é concretizar tudo isso. Fim daqui o demorado capítulo 28. Eu não dividi, porque ficariam 20 minutos. Eu deveria ter dividido. Peço desculpas a vocês. Eu acho que eu fico tão imersa, né, no assunto aqui, que vou lendo, né? E estava nessa leitura pensando, né, que essas 12 virtudes gêmeas são realmente muito difíceis, né, de serem alcançadas. Mas quem sabe se a gente escolher uma, de repente aquela que a gente tem mais dificuldade, né? E aí a gente sente e diz, eu vou trabalhar nisso.
Eu vou trabalhar para que eu possa equilibrar isso na minha vida. Eu acho que já é um grande passo. Portanto, fiquem bem, desculpe-me, desculpem-me os 45 minutos. Até o próximo vídeo. Um grande abraço, queridos e queridas.